Bom dia, gente. A minha escala dos melhores presidentes para os piores. Bom, na escala do melhor para o pior, né? O melhor presidente atualmente, né, nesta eleição, o melhor candidato a presidente é o Ciro. Em segundo lugar, eu sei que eu vou acabar colocando nessa ordem pessoas que já tiveram algum envolvimento com corrupção, como Álvaro, né? Só que isso não é culpa minha, existe candidato com envolvimento. O Álvaro, o Alckmin, né, que é o que bate o recorde, o próprio Bolsonaro tem envolvimento, se você investigar. Então, assim, infelizmente a gente vai ter que eleger a escala, não é para quem eu quero ou quem eu gostaria de ser candidato a presidente. É dentre os candidatos eu eleger uma escala do melhor para o pior. Então eu também levo em consideração o plano de governo, porque o Amoedo, até onde eu sei, ele não é muito, eu acho que ele não está envolvido com corrupção. Eu já vi, assim, mas assim, de uma forma geral, porque existe fábricas, né? Por exemplo, como o Ciro Gomes é um bom candidato, não é o candidato da Globo e nem do corporativismo, do rentismo brasileiro, dos banqueiros, vai ser fabricado notícias falsas a respeito de uma possível corrupção, uma delação sem prova nenhuma de uma pessoa mal intencionada. Então, assim, esse tipo de coisa que não é comprovada, então isso não vale. Uma vez um cara estava falando uma delação de um vagabundo falando mal do Ciro. Inventa uma história mirabolante e aí isso não é prova de nada. Agora, os indícios do Bolsonaro são provas. Existem contas de recebimento no nome dele, do Temer. Existe dinheiro em cheque no nome dele. É isso que a gente está falando. Quando você tem uma prova real, isso vale mais do que apenas um blá 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 de alguém que é da candidatura adversária. Então, vamos ter senso crítico, né? Então tá. Então, assim, o Amoedo, como eu não gosto muito dos planos econômicos dele, não adianta eu votar numa pessoa decente que ela vai prejudicar o andamento do país. Porque o nosso país ainda não fez o dever de casa para ele ser completamente liberal. Tem muita coisa que no nosso país, se você pega e libera de qualquer jeito a economia, sem levar em consideração as mazelas sociais, vai causar um aprofundamento da concentração de renda. Isso é muito desfavorável para o país. O Banco Mundial já provou que o nosso Brasil tem dinheiro para fazer qualquer reforma pelo poder público. Qualquer reforma. Ajeitar o país. Só que tem muito desvio de dinheiro, né? Essa invenção de Estado inchado é para enganar as pessoas que acham que realmente ele está inchado, para o pessoal ficar sempre desviando dinheiro nosso, que a gente está pagando, para a gente pagar 3 vezes o dinheiro, o dos impostos, né? Aí você vai comprar um produto que já tem impostos e depois você vai para um atendimento privado, fica 4 vezes, porque o atendimento está embutido em impostos também. Então, para quê? Não tem lógica. E tua renda vai ficar cada vez menor, o desemprego maior. Você pega e tira os direitos trabalhistas. Isso não vai garantir que, de uma forma voluntária, o empresário te dê algum tipo de benefício. Não é do perfil cultural do nosso país. A gente sabe a história do nosso país. Quem tiver uma história de empresário... Não, se imagina você sendo empresário. E você conhece as pessoas espertalhonas no Brasil. Ela vai querer pagar mais. Eu te acho legal te pagar mais aqui. Se a lei cobrando e a regulamentação. Ai, meu Deus, eu tenho que esperar o bombeiro. Gente, vê aquela Boate Kiss, como é que foi? É uma questão que não é
uma opressão a um empresário. É uma coisa que vai livrar o próprio empresário no futuro. Quanto melhor, quanto mais aperfeiçoado as coisas, melhor para todo mundo. É uma evolução, é um desenvolvimento. As pessoas têm essa nostalgia do nosso país ser um país sempre subalterno, sempre atrasado tecnologicamente, um país que não desenvolve. O pessoal já acostumou com isso, tendo um dinheiro fácil ali, uma propina ali, ou então ela vê esses caras que roubam como heróis, né? Bem-sucedidos. Eu assim, é muito de uma questão de formação, de personalidade, intelectualidade, caráter, enfim. Então aqui, só para dar esse adendo, porque vão falar assim, ah, mas o Álvaro isso e aquilo. Ah, mas sim, mas o Alckmin, tá? Se você tá com 2 caras envolvidos em corrupção, primeiro que eles não eram para ser candidato. Tem uma ficha limpa, só que eles não julgam a tempo da candidatura e fica lá o Aécio Neves sendo candidato. E ninguém faz panelaço. O único que é ladrão na visão ideológica, porque não é uma visão concretual, é uma coisa ideológica, das ideias. Porque só é ladrão se for o Lula ou, sei lá, você deixa o Aécio Neves, que já foi provado, gente. Só que o julgamento, vocês não ficam fazendo pressão para ser julgado. O Bolsonaro cometeu injúria racial. E o pessoal diz que o Ciro, falando uma coisa que não tem nada a ver com injúria, falando algo normal, é igual dizer que o cara negro tem em geral, ele já é comprovado cientificamente, tem tendência... Quer dizer, não é tendência, tipo, tem a predisposição maior, né, assim, a etnia, a ter anemia falciforme, né? Então, isso não é injúria, é a mesma coisa. No passado, houve Capitães do Mato, um cara que atualmente prejudica seus próprios negros, isso não é injúria. Aí o pessoal é tão mau caráter que sabe, porque não é possível que o pessoal tenha um QI tão ruim, os eleitores do Bolsonaro, fica sendo conivente com o crime, porque é um certo crime, sabe, a honestidade, você ficar fazendo cometer desonestidades intelectuais, isso é falta de, sabe, se não for jurídico, mas é uma coisa errada, sabe, você fazer isso. Então, prova que não tem caráter, as pessoas, os eleitores dele. Então é muito complicado, é uma guerra de quem tem caráter e quem não tem, porque é a minoria. Acredito que os únicos que votam no Bolsonaro que tem caráter são pessoas que não conhecem exatamente o candidato, ou são pessoas que são muito ingênuas ou inocentes, ou são aquelas pessoas que estão muito crédulas com certas... Elas absorveram aquela fantasia que está sendo disseminada, que existe uma guerra oculta de comunismo. As pessoas não veem a realidade mundial, como é que está a situação. A guerra agora não tem nada a ver. Olha, os países capitalistas, eles têm muito mais. Eles que estão comandando essa agenda LGBT. E culpa esquerda. Não é uma esquerda de pensar pelo povo, né? É uma esquerda que eles estão aos moldes de comunismo, que é do século passado, que nem existe mais. Aí, mas um país tal isolado tem... Sim, mas não tem essa guerra mundial. Ninguém quer saber de polarização. Polarização entre comunismo e capitalismo. Não existe isso mais, gente. Isso já foi derrubado aí desde o Muro de Berlim. Existiu resquícios durante a década de 90, só que estamos já pulando para a segunda década do século XXI, né? Isso já acabou, gente. Pelo amor de Deus. Vocês estão sendo enganados por uma coisa... É muita falta de... Assim, de não sei, gente, é muito estranho. Pessoas adultas, pessoas com formação. Só que tem aquele cartel, né? Tem pessoas intelectuais que propositadamente estão fazendo para um interesse de um corporativismo, de algum benefício que vai ter, né? Porque ele vai facilitar grandes empresários, ele vai pagar a Rede Globo, os mesmos milhões que ele reclama que o Temer paga, que recebe o governo. Então, assim, gente, vocês estão colocando o pior do mesmo. Não é nem só o mais do mesmo, porque elegeu o Alckmin é mais do mesmo. Eleger o Bolsonaro é o pior do mesmo. É uma Dilma
da direita chucra, porque o Amoedo não é uma direita chucra. Então vamos lá para a escala. Do melhor para o pior, né? Então, o melhor o Ciro Gomes, nas ideias e até no seu histórico de vida política. Depois eu elejo o Álvaro. Ele pode estar sendo um demagogo, mas pelo menos ele mantém uma coisa constante nas suas propostas. Ele dá firmeza naquilo ali. Vamos ver se aquele cara ele vai fazer aquilo. Mas pelo menos ele está dando firmeza. Se você vê uma candidata que fica sempre sendo sabonete, é mais difícil você ter alguma credibilidade nela. Então eu coloquei a Marina em terceiro lugar. Em quarto lugar, eu coloquei, ainda que eu não goste de um governo liberal, mas eu tenho que fazer justiça, que ele é superior a um governo que talvez seja menos liberal. Mas qual é o pior? Um governo mais liberal com honestidade ou um completo governo envolvido em corrupção, que é o PSDB? Então eu elejo o Amoedo acima do Alckmin. Eu queria eleger o Amoedo acima do Álvaro, porque eu sou contra a corrupção. Mas é complicado você eleger para o nosso país da forma que está, você privatizar tudo, você jogar tudo para a iniciativa privada e você jogar de uma forma seletiva. Você não vai fazer uma coisa, um real liberalismo no país. Aqui no Brasil é esses moldes de você fazer em alguns setores e em outros você aumentar o Estado e muito mais. Então é um liberalismo falso. O pessoal que é do Amoedo aqui pode dizer que eu estou falando mentira aqui e tal. Mas na prática, ele diz que vai fazer uma coisa, mas acaba que depois que ele entra na presidência, ele acaba fazendo o liberalismo do FHC. Não vai fazer a forma que ele promete. Ah, mas você está levantando uma suposição mentirosa. Não, aqui é o que eu tô achando que é assim, para você olhar todo o histórico dos políticos brasileiros. O PT, Partido dos Trabalhadores, ele tinha certas ideias. Quando ele entrou na presidência, ele não fez o que ele estava falando. Então, provavelmente, o Amoedo não vai conseguir fazer da forma que ele disse que vai. Então eu botei ele em terceiro lugar porque eu prefiro um Estado de social-democracia, então fica difícil eu colocar um antagônico. Então vocês vão me desculpar porque eu botei o Álvaro Dias em segundo lugar pela uma situação econômica mesmo, de uma social-democracia. Então vai lá, Ciro primeiro, Alckmin segundo, terceiro... Ah não, eu vou botar a Marina, né? Lembrei da Marina, não... A Marina, vou colocar em terceiro lugar mesmo. Só não botei a Marina em segundo por ela ser sabonete, como eu falei pra vocês. Como eu lhes falei, vos falei. Então, em primeiro lugar, Ciro, depois Álvaro, depois Marina, depois um plano econômico que eu não sou satisfeita, mas ele merece estar à frente dos demais, porque o Amoedo não é corrupto. Então... a gente não pode ficar votando naquele que é muito corrupto, porque os outros são demais. Então, Amoedo vem em quarto lugar. Depois, eu vou colocar o Daciolo em quinto. Ele é bem translocado, mas ele não é... Aparentemente, ele parece que não é corrupto, né? E... em quinto lugar, tem que colocar o Alckmin, né? Por que eu não coloco o Boulos, que não é corrupto? Porque assim, a gente acaba que tendo que escolher algumas coisas. O Boulos, desculpa o pessoal que é de esquerda aí, sabe? Mas ele não me passa credibilidade. Não me passa. Ele é um cara que eu tenho medo dele fazer algum extremismo, sabe? Comprometer a classe baixa. Não, peraí, o seguinte, deixa eu explicar. A classe média baixa, porque existe uma classe média que ganha 3, 4 mil reais. Que é uma classe que lutou muito para estar ganhando 3 a 4 mil reais. Só.
Ela não tá ganhando 20 mil, 30 mil, não é uma classe bem abastada, não tá ganhando nem 10 mil. Ela ralou muito para estar ganhando entre 2 a... Porque assim, parece que o governo do PT, ele entendia classe C, o pessoal que ganha, me corrija se eu tô enganada, de 1.000 e tanto a 2.000 e tanto. Mas isso não é classe C, isso eu entendo como classe D. Mas se for C, então uma classe um pouquinho acima dessa C, ela não tem uma vida privilegiada, confortável, quem ganha 3 mil, 4 mil no Brasil de hoje. E nem no passado, mas principalmente de hoje, que a gasolina é R$4, R$5. O poder de consumo do salário, né, encolheu, né, o real desvalorizou, então assim, o dólar subiu. Então, para esse tipo de cidadão, governos extremistas de esquerda, eles não têm política nenhuma. Talvez ele não faça como Lula, que faça política só para aquele que ganha até menos de 2 mil e para aquele muito milionário, Eike Batista. Talvez ele não vai imitar o Lula, esse só governar para esses extremos. Ou você é muito pobre e é aquele que com esforço saiu daquela linha de pobreza, não porque é um vagabundo, não porque herdou alguma herança, o cara ralou, estudou e ele não tem o PT não te dá um reconhecimento, não te dá estímulo. O próprio Ciro Gomes falou que por anos a classe média sustenta nas costas o Brasil, não é o pessoal da classe alta, é essa classe média que ganha entre 2 a 5 mil reais. Ela é que mais sofre, paga tudo do bolso dela, não tem nada do governo que facilite. O crédito é para pessoa muito pobre ou muito rico. Então, um país desenvolvido, normalmente a classe média, que não é aquela classe muito baixa, classe D, é o pessoal que tá mais escolarizado, que já veio às vezes da classe E, classe D e cresceu por muito esforço. Essa pessoa é uma guerreira, ela tem que ser. A partir do momento que o nosso Brasil tem essa classe estimulada, ela pula da classe C para a classe B, entendeu? Vai melhorando. Se fazer uma política que você esmaga essa classe que mais trabalha para sustentar todas as outras e ela não tem nenhum contraponto do governo, o Brasil fica estrangulado, fica complicado. Então, em razão disso, por isso que eu não gosto do Boulos. Então, tipo, na escala, eu coloquei 8 candidatos, né, que são os veiculados pela mídia. Eu coloco, deixa eu ver, Ciro primeiro, Álvaro segundo, terceiro Marina, quarto Amoedo, quinto Daciolo, sexto Alckmin, né? Porque eu acho, apesar de tudo, o modelo do PSDB econômico tal, não sei, eu fico complicado do Boulos, foi aquela coisa muito extremista. E entender que uma pessoa que ganha 3 mil é rico, é demais, gente. Coitado ali, tem uma vida sofrida, porque se ele for um pai de família, ele tem uma vida difícil. Se ele querer dar o melhor pro filho que ele tem direito de dar, são pessoas esforçadas, não são pessoas que têm privilégios. Elas correm, elas ralam demais. Entender que isso é privilegiado, é desses que ele vai ser inimigo, perseguir, por favor, porque na prática é bonito falar só de rico, mas quando entra na presidência fazer igual o PT fez, igual o Lula fez, esse pessoal, a Dilma chegou numa economista formada, que é desse pessoal que ganha 4 mil, 3, 5 mil no máximo, e diz pra ela fazer ensino técnico, tá cagando pra quem ganha essa remuneração. Então, me desculpa, eu boto no Boulos, né, em 7º lugar. Em último, porque realmente o Bolsonaro é muita burrice junta. Ele não tem nada, é um governo desastroso. Ele vai para o final da ponta. Não tem um plano de governo para o país, só tem blá blá blá, frases prontas, só tem muita mentira disseminada. É tudo que tem de pior no inventário brasileiro.
então não tem como votar nele. Então essa é a minha escala. O que vocês gostarem, vocês falem aí nos comentários ou podem dar a sua escala de vocês e vocês explicam o porquê. Beijos!